Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema de escalas. Então, começando, o que é uma escala? A definição de escala diz o seguinte, que a escala nada mais é do que a razão entre as medidas no desenho e na realidade. O que acontece? Eu vou ter um desenho. Esse desenho ele vai ser a representação de alguma coisa que existe na realidade. A gente vai ter as medidas que vamos fazer no desenho e essas medidas elas vão ser relacionadas às medidas reais que aquele desenho significa na realidade. Que tipo de desenho a gente pode usar quando a gente fala de escalas? A gente pode usar os mapas, as plantas de casas e prédios e maquetes, por exemplo. Então, nessas três situações, a gente consegue estabelecer uma escala. E quando a gente fala de razão, eu estou falando de fração. Por isso, a gente define escala através dessa pequena formulazinha aqui, ó. Escala é igual à medida que eu tenho no desenho sobre a medida que eu tenho na realidade. É muito importante vocês lembrarem disso. Em cima é o desenho, embaixo é o que tem na realidade, tá bom? Vamos considerar então a seguinte escala, ó. 1, 2 pontos, 100. Como que eu leio essa notação? 1 para 100, ou seja, eu tenho uma escala de 1 para 100. E aí, essa notação eu consigo representar dessa forma. Escala é igual a 1 sobre 100. Tá? Esse 1 para 100 se transforma numa fração 1 sobre 100. E aí, o que significa essas informações que a gente tem aí na escala? Quando eu tenho uma escala de 1 para 100, 1 centímetro que está no desenho, eu estou contabilizando 100 centímetros na realidade. Então aí já vem uma dica muito importante, pessoal. A unidade de medida que a gente utiliza quando a gente trabalha com escala é o centímetros. Guardem isso, tá? As escalas são trabalhadas na unidade de centímetros, ok? Muito importante essa informação, porque muitas vezes a gente vai precisar converter as unidades. A gente vai precisar transformar de metro para centímetro, de quilômetro para centímetro e até mesmo ao contrário, de centímetro para quilômetro. Então, gravem isso. A unidade que se trabalha a escala é o centímetro, ok? Bom, através dessa definição, a gente já consegue resolver vários exercícios que envolvem escalas. Então, vamos começar resolvendo alguns deles. Olha só, questão número 1. Os pontos A e B representam duas escolas. Sabendo que AB é igual a 12 centímetros e que a escala usada foi de 1 para 100, calcule a distância real entre as duas escolas. Então, muito importante aqui é vocês terem em mente o seguinte, quando a gente trabalha com razão, muitas das vezes o que está embutido junto com a razão é a proporção, que é a igualdade entre duas razões. É exatamente dessa maneira que a gente vai resolver exercícios de escalas, fazendo uma proporção, né? Onde a gente vai multiplicar cruzado, o famoso multiplicar cruzado, né? Então vai ficar assim, ó. Primeiro passo, eu vou escrever quem foi a escala que o enunciado me deu. Então, a escala que o enunciado me deu foi essa, 1 para 100. 1 para 100. Essa foi a escala. Mas eu também sei o seguinte, eu também sei que a fórmula da escala é essa daqui. A fórmula que a gente tem na escala é a medida que eu tenho no desenho sobre a medida que eu tenho na realidade. Com essas duas informações, eu consigo pegar essa primeira razão e essa segunda razão e igualar. Tá? Já que as duas representam a mesma coisa, escala, eu vou pegar essas duas informações e vou igualar. Sendo que uma dessas duas informações eu vou fazer a substituição. E o enunciado vai me dizer qual é essa substituição. Olha lá, ele falou que a distância AB é de 12 centímetros. Gente, 12 centímetros é a distância que eu tenho no desenho. Então, no lugar do D, eu vou trocar pelo 12. E aí a nossa proporção vai ficar assim, 1 sobre 100
é igual a 12 sobre R. Quando eu multiplicar cruzado, eu vou descobrir o valor da incógnita R, que é a distância na realidade. Então, R vezes 1 dá R, 100 vezes 12 dá, olha lá, multiplicar por 12 por 100 e acrescentar 2 zeros, 1.200. 1.200 o que, pessoal? Lembrando que 12 era 12 centímetros, então o resultado é 1.200 centímetros. Então, eu vou dizer que a distância entre duas escolas vai ser 1.200 centímetros. A gente vai usar aí o bom senso, né? Por quê? Quando eu me refiro a uma distância, eu sempre vou utilizar a unidade de medida que melhor faz jus àquela distância. Por exemplo, se você chegar para um colega seu e perguntar assim, qual é a distância da escola A até a escola B? Aí ele vai falar, pode caminhar por aqui, que você vai caminhar uns 1.200 centímetros. Olha só, 1.200 centímetros, isso pra gente não soa muito bem. Então, eu preciso procurar uma outra unidade que melhor se adequa nessa situação. Por exemplo, vamos usar a nossa reta das unidades de medidas, ó. E aí você precisa lembrar dessa retinha aqui, ó. Eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui eu teria decâmetro, hectômetro e quilômetro. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tô em centímetros nessa unidade aqui. E eu vou caminhar para trás. 1, 2. 2 vezes voltando significa que eu vou andar com a vírgula 2 vezes para trás. Então, 1, 2. A vírgula vai cair exatamente aqui. Esses 2 zeros eu posso ignorar. E a minha resposta, né, a minha distância real, vai ser R igual a 12 metros. Agora sim, fica muito melhor você falar que a distância entre duas escolas é 12 metros. Né? 12 metros pertinho uma da outra. Beleza? Então, atenção a esse tipo de respostas. Muito dificilmente as alternativas vão ter números muito altos envolvendo unidades muito pequenas, né? Centímetro, decímetro, milímetro. Geralmente, as respostas nos tamanhos reais vão ser dadas em metros ou em quilômetros. Tá beleza? Vamos então à questão de número 2, que diz assim: num mapa de uma pequena cidade, há uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros. No mapa em questão, sua medida corresponde a 10 centímetros. Em que escala esse mapa foi feito? Então, as informações importantes que eu tenho é o seguinte, que essa rodovia tem 15 quilômetros, já é uma medida na realidade, né? 15 quilômetros. E essa mesma rodovia foi desenhada em um mapa, e no mapa estava indicado como 10 centímetros o tamanho dela. A questão é, qual a escala que foi usada nesse mapa? Bom, vamos pelo que a gente sabe de mais básico, que a escala é definida como o que está no desenho sobre o que está na realidade. E o que está no desenho é 10 centímetros. E o que está na realidade são 15 quilômetros. Só que, olha só, eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Lembrando que escala é sempre em centímetros, eu vou passar 15 quilômetros para centímetros. Passar 15 quilômetros para centímetros é a gente fazer isso daqui, ó. Então, ó, de quilômetro até chegar em centímetros, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou pegar esse 15 e andar com a vírgula 5 vezes para a direita. No caso, eu vou acrescentar 5 zeros. Então, vai ficar 15 acrescentado 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Em cima vai dar 10. Aí, para simplificar, eu corto um zero de cima com um zero de baixo. E a minha escala vai ficar assim. 1, 2, 3 pontinho, 1, 2, 3, 150 mil. Então, é 1 sobre 150 mil, que vai ser a minha escala. Se nas alternativas não aparecer essa fração, 1 sobre 150, provavelmente vai estar escrito assim. 1, 2 pontos,
150.000. As duas maneiras que a gente tem de representar uma escala. Questão de número 3. Uma rua de 180 metros de comprimento foi representada em um mapa cuja escala é de 1 para 250. Quanto mede essa rua no mapa? Então, observa que ele deu o tamanho dessa rua na realidade, 180 metros. Então, esse valor aqui vai ser referente ao nosso R. Ele me deu a escala, 1 para 250. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a escala é 1 sobre 250, mas a gente também sabe que a escala é o que está no desenho sobre o que está na realidade. Sendo que essa realidade aqui vale 180 metros. 180 metros. Então, quando a gente for montar a proporção, observa que você vai usar esse 1 sobre 250 e você vai usar esse D sobre R, sendo que esse R, né, a medida na realidade, 180 metros, eu não posso usar a unidade de metro. Lembra que eu tenho que usar centímetros. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos transformar metro para centímetro. Ó, se eu desenhar só um pedacinho aqui, metro, decímetro, centímetro, milímetro. De metro para centímetro, eu ando, ó, 2 casas para a direita. Então, 180 eu acrescento 2 zeros no final. Então, esse 180 vai virar 18.000. Montando a nossa proporção, a gente vai ter o seguinte. 1 sobre 250 é igual D sobre 18.000. Observando aqui, eu tenho o seguinte, ó, eu posso cancelar esse zero com esse zero, tá? Como os dois números estão no denominador, eu posso fazer isso. Vai sobrar o seguinte, 1 sobre 25 é igual a D sobre 1.800. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que 25D é igual a 1.800. Vou passar dividindo. 1.800 dividido para 25. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar 72. 72, o quê? Centímetros, né? Lembra que a gente passou para centímetros. Então, essa é a nossa resposta. No desenho do mapa que representa essa rua, ela vai ter 72 centímetros quando for desenhada no papel. Uma rua de 180 metros na realidade vai ter 72 centímetros no papel. Isso na escala de 1 para 250. Se eu mudasse a escala, o valor que daria aqui seria totalmente diferente. Próxima questão diz assim. Lúcia ganhou da prefeitura um lote retangular com 30 metros por 20 metros de dimensão. Ao contratar um engenheiro para construir uma casa, o mesmo usou a escala de 1 para 200 para desenhar esse terreno numa folha de papel. Que medidas o engenheiro encontrou? Percebam agora o seguinte, eu estou trabalhando com uma figura retangular. Eu preciso utilizar essa escala nas duas dimensões. Primeiro, vamos lá, vamos fazer um desenho esquemático aqui desse lote, né? Um lote retangular, obviamente, é um retângulo. Então, vamos começar por aí, vamos desenhar um retângulo. Então, eu tenho aí um retângulo 30 por 20. Então, vamos colocar aqui, ó, 30 metros por 20 metros. Lembrando que esse retângulo, essas medidas, elas são medidas da realidade. E aí ele quer fazer esse mesmo retângulo numa folha de papel, né? Tá aí. Vamos imaginar que esse retângulo pequenininho seja o desenho na folha de papel, né? Então, as medidas que eu tenho aqui são as medidas no desenho. Como eu tenho duas dimensões, eu vou precisar encontrar duas medidas. Vou chamar essa medida aqui de x
e essa medida aqui de y. Tá? São as medidas do desenho. Prontinho. Agora a gente pode usar a nossa escala para poder calcular essas duas informações. Lembrando sempre que se eu estou com metro, eu passo para centímetros. Então, 30 metros, a gente já viu que de metro para centímetro são duas casas para a direita. Vamos botar 2 zeros aqui. Então, esses 30 metros vão virar 3.000 centímetros. E esses 20 metros vão virar 2.000 centímetros. E aí a gente tem o seguinte. A escala, que é igual a 1 sobre 200. E eu também tenho que a escala é igual ao que está no desenho sobre a realidade. Vou começar a fazer o valor de x. Então, o que está no desenho eu chamo de x. E o que está na realidade, ó, se eu estou querendo encontrar essa parte de baixo, eu vou usar 3.000 centímetros. Fazendo os cálculos, vai ficar 1 sobre 200 igual a x sobre 3.000. Ó, 2 zeros aqui, eu posso cortar com 2 zeros daqui. Multiplicando cruzado, vai ficar 2x é igual a 30 vezes 1, 30. Dividindo, x igual a 15. 15 centímetros. Já descobri a primeira dimensão desse terreno quando for desenhado na folha de papel. Ele vai ter 15 centímetros. Vamos descobrir agora o valor de y. Mesmo procedimento. Eu tenho essa escala, 1 para 200. E eu sei que a escala é o que está no desenho sobre o que está na realidade. Dessa vez, o que está no desenho vai ser a medida do y. E o que está na realidade vai ser os 2.000 centímetros. Então, fazendo a proporção, 1 sobre 200 é igual a y sobre 2.000. Posso cortar os 2 zeros daqui com os 2 zeros de cá. 2 vezes y vai dar 2y. 20 vezes 1 vai dar 20. 20 dividido para 2 dá 10. Então, essa medida vai ser 10 centímetros. Prontinho. E para finalizar, uma questão bem interessante que é quando a gente trabalha com escala envolvendo áreas. A gente vai ver que a resolução é um pouquinho só diferente, tá? O princípio vai ser o mesmo, só vai alterar em uma coisinha. Vamos ver aonde vai cair essa alteração. Ó, a planta baixa da fazenda de João possui uma lagoa de 20 centímetros quadrados de área. Sabendo que essa planta foi elaborada na escala de 1 para 400.000, quantos quilômetros quadrados possui a lagoa? Duas informações que eu tenho. Eu sei quem é a minha escala e eu sei qual é o tamanho da medida no desenho, 20 centímetros quadrados. Isso daqui é a representação na planta baixa. Então, já estou na unidade de centímetros, ótimo. Então, vamos ver o que eu preciso fazer aqui, ó. Igualzinho o que eu já fiz até agora. Escrevo quem é a escala, 1 para 400.000. E também escrevo como que é a fórmula da escala. É o que está no desenho sobre o que está na realidade. O que está no desenho é 20 centímetros quadrados. E o que está na realidade é o que eu quero descobrir. Lembrando que ele quer descobrir, ó, em quilômetros quadrados. Então, no final, eu vou ter que converter para quilômetros quadrados. Vamos montar, então, a nossa proporção. 1 sobre 400.000 é igual a 20 sobre R. Só que tem um detalhe. Como eu estou trabalhando com área, eu tenho que pegar a minha escala, a escala que foi dada, e elevar ao quadrado. Por quê? Eu tenho aqui 1 centímetro. 400.000 centímetros. Só que a unidade que eu estou trabalhando é centímetros quadrados. E a única forma de eu transformar centímetros em centímetros quadrados é pegar isso daqui e elevar ao quadrado. E isso daqui e elevar ao quadrado. Ou seja, eu vou fazer a minha escala 1
sobre 400.000 e elevar ao quadrado. Isso porque eu estou trabalhando com a unidade de área. Então, é a única coisa que vai mudar, vai ser isso daí. Elevar ao quadrado vai dar 1 ao quadrado é 1. 400.000 ao quadrado, olha só, 4 ao quadrado, 16. E esses zeros que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu dobro ele. Vai dar 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Agora eu vou ter 20 sobre R. Ó, não posso cortar nenhum zero daqui com esse 20 não, tá? Porque esse número enorme está no denominador e esse 20 está no numerador. Então, eu vou ter que multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, R vezes 1 vai dar R. E esse número aqui, que eu nem sei falar ele, tem que ver, mas não preciso saber quem ele é, ó. Basta eu fazer 16 vezes 2, que dá 32, e pegar todos esses zeros que tinham 10 e acrescentar com esse, 11. Então, vou botar 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros. Então, o que que eu tenho aqui? 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho. Eu tenho 3 biotrilhões, né? Vamos ver. Aqui é mil, milhar, bilhar, trilhão. Eu tenho 3 trilhões e 200 bilhões de centímetros quadrados. Olha lá o que eu falei no início da aula. A unidade que eu vou usar não vai ser os centímetros quadrados, porque se alguém me perguntar qual é a área da minha lagoa, né, se eu fosse o tal do João, eu não vou falar que tem 3 trilhões e 200 bilhões de centímetros quadrados. Eu vou converter isso daqui para uma unidade que melhor vai ficar representada. No caso, a própria questão já pediu, ó. Ele quer saber quantos quilômetros quadrados. Ele já deu até a dica. Então, vamos lembrar a reta. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Eu estou em centímetros quadrados. Eu estou aqui e quero chegar aqui. Eu vou ter que voltar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que voltar 5 casas. Mas atenção, na unidade de área, que está ao quadrado, essas 5 casas vão ser multiplicadas por 2, né? Já que é ao quadrado. Então, essas 5 casas equivalem a 10 casas. Então, eu vou andar 10 vezes para a esquerda. Eu vou começar a tirar 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, sobrou 320. Logo, a medida na realidade vai ser 320 quilômetros quadrados. Essa é a área da lagoa do seu João. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revisa um pouquinho dessa parte aqui de converter unidades de medida, unidades de área, unidades de volume. Se aqui fosse uma questão que envolvesse volume, essas 5 casas eu teria que multiplicar por 3, porque volume é ao cubo. Então, 5 vezes 3, 15. Aí eu teria que andar 15 casas para a esquerda. E aí a mesma coisa. Se fosse volume aqui, se fosse centímetros cúbicos, eu não elevei ao quadrado, eu elevaria ao cubo. E por aí vai. Tá bom? Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, pode me procurar, pode mandar mensagem. E até a próxima aula. Valeu!